Olá! Decorridos meses de escolas fechadas, em meio à crise sanitária, política, econômica instalada no país, e sim, com ressonâncias diferentes no mundo, o nosso Diálogos em Educação hoje tem a alegria de receber a doutoranda Fabiana Lázari Lorenzetti para tratar do tema Leituras na Infância, ler para e com as crianças. Nós todos sabemos, algumas escolas permanecem fechadas, outras estão retomando suas atividades, professores, estudantes, as famílias, estão nas condições que são possíveis, né, e nas possibilidades que existem, tentando construir aprendizagens, manter vínculos. É um momento muito singular, continuamos em meio a uma pandemia, e certamente esse é um momento de esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, continue se reinventando e suas práticas e seu valor, né, no sentido do processo de ensino-aprendizagem, se mantenham. Os desafios são múltiplos, as tentativas, né, de respeitar e incluir a todos, vamos requerendo coragem, apoio mútuo, criatividade, compromisso social, e é com esse intuito de dialogarmos sobre temas importantes para a educação que criamos esse canal. E queremos conversar com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e todos aqueles que estão interessados nos temas da educação. O coronavírus tem impactado nossas vidas em múltiplas direções e é preciso falar sobre isso, refletir e, quiçá, aprender com todas essas experiências desafiadoras que estamos tendo. Então, com muito prazer, com uma alegria imensa, eu convido, então, Fabiana para fazer a sua fala, né, sobre as leituras na infância, ler para e com as crianças. Obrigada, Fabiana. Obrigada, professora Terciane, eu que agradeço, boa tarde a todos e a todas, né? É com muita alegria que eu agradeço esse convite e a oportunidade de participar desse espaço em que são discutidos esses assuntos tão importantes sobre a educação, e que é o tema que move meus estudos durante bastante tempo, né? E ao pensar nessa temática que nos dedicamos nessa conversa, eu lembro das minhas trajetórias leitoras, como filha, criança, estudante continuamente, a gente não para, não podemos parar, como professora, como gestora na área da educação e também como pesquisadora. Então, de todos esses espaços e tempos que me constituem, a leitura sempre permeou e permanece, né, permeando minha existência. Assim, os estudos sobre as infâncias e a leitura, principalmente sobre a leitura literária, são os objetos de estudo que tenho me dedicado atualmente. E se eu pensar assim, em algumas palavras, a partir do tema que proponho nesse momento, palavras, ações, ler, contar, ouvir histórias, né? Quando nós pensamos nessas palavras, certamente a memória já nos remete a muitas situações, tanto da nossa infância, como da nossa formação pessoal, né, como ser humano. Porque nós ouvimos histórias a todo momento. Nosso cotidiano é constituído por infinitas narrativas. Ouvimos a história da vizinha, né, que nos conta os acontecidos. As crianças contam as suas aventuras, né, quer sejam nossos filhos, quer sejam nossos alunos, as crianças pequenas. Ou seja, ouvimos histórias a todo momento. E quem aqui, né, não lembra de ouvir algumas histórias orais quando crianças, né, de algum familiar, e principalmente dos avós e avós, os livros vivos, né, as histórias que a gente escutava quando crianças. Então, organizando essa fala, muitas perguntas vieram-me à tona. Algumas até parece que a gente já sabe a resposta, mas será que a gente responderia de imediato assim? Então, delineando algumas delas, né? Também não tenho a pretensão de respondê-las, mas de trazê-las para a reflexão. Por exemplo, ler e contar histórias, com e para as crianças. Mas que histórias? Qual leitura? Por que é importante ler? Qual a importância
da leitura para as crianças, né? E aí a gente pode trazer o direito à literatura, né, que tem na obra também do Antônio Cândido, né, quando ele fala que a literatura é uma necessidade universal. A literatura, ela melhora muito o ser humano, ela enriquece. E aí eu trago para compartilhar para vocês uma poesia do José Paulo Paes, que eu gosto muito, que é Convite. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, esse é o convite do José Paulo Paes, porque a poesia é uma das leituras que são muito prazerosas às crianças, né? A musicalidade que tem na rima da poesia. E, às vezes, a gente se pergunta, por que não a poesia? Desde muito cedo, também a poesia. Falo também dos livros de imagens, das narrativas visuais, né? As histórias que se constituem pelas imagens. Essa leitura, ela é exigente, porque normalmente a gente tem um texto que acompanha, e quando não tem esse texto, né, essa palavra que acompanha, por isso ela é um pouquinho mais exigente. Mas as crianças percebem os detalhes dessas imagens, os elementos que indicam tempo, espaço, passagem do tempo, pelos elementos naturais ou pelas ações dos personagens, as expressões dos personagens, que indicam sentimentos de medo, preocupação, alegria, carinho. Então, as crianças, elas têm muito essa observação em que elas fazem nos detalhes, né, e também cabe ao mediador ajudá-la, né, não dar a sua leitura, mas ajudá-la a ver essa imagem, né. E a leitura com as crianças, ela desperta também muita imaginação, né, porque no livro, nesse objeto cultural, a ilustração, a palavra, elas são complementares. Então, a gente vai lendo a história com a criança, ou a gente lê para a criança os contos de fadas, as histórias em quadrinhos, mas a criança, ela tem esse direito da imaginação, ela vai constituindo a sua própria interpretação. E aí, em casa, com a família, né? Quando? Quem lê? Né? E a criança que ainda não é alfabetizada convencionalmente, né? Como é que ela lê esses livros? As crianças muito pequenas, os bebês, né? E a gente diz que desde muito pequenos, o gesto de leitura, ele ainda deve acontecer mesmo antes de nascer, né? É o vínculo, é o afeto, é a ternura, a voz de quem lê para esse bebê ainda antes do nascimento, né? E também podemos pensar que a forma como a literatura infantil chega a essa criança, quer seja pela família, quer seja pela escola, ou por ambas, né, revela a importância da literatura para a formação infantil, né. Eu tenho aqui uma citação de Vera Guiar, que diz: o gosto pela leitura deve ser despertado nos primeiros anos, de forma lúdica e espontânea, o que implica a presença de livros e mais livros ao alcance dos pequenos. Ou seja, esse objeto cultural, o livro, ele precisa estar ao acesso dos pequenos, né? E como a gente faz isso? A leitura do mundo, o contato com esse objeto, a atenção do outro, a postura leitora, todas essas ações são ações que auxiliam a criança, né, nós adultos, leitores, para essa criança, são posturas que auxiliam ela. E desde muito pequeno, né? Em uma live, entrevista, né, nesse momento a gente está tendo acesso a momentos muito preciosos, assim, com diversos autores, pesquisadores, escritores. Em uma das lives que o Instituto Quindim, Instituto de Leitura Quindim de Caxias do Sul, proporcionou com a Yolanda Reis, do projeto Espanta Pájaros, né,
ela dizia, e eu cito isso porque eu achei muito, muito bonito isso, né? Que lá nesse projeto eles têm um espaço onde tem a seção dos livros mais mordidos, né? Então, que é justamente para os bebês, porque essa criança, esse bebê, ele precisa ter acesso ao livro, ele precisa tocar, ele precisa sentir. E às vezes a gente, com uma criança muito pequenininha, porque vai botar na boca. Obviamente, todos os cuidados devem ser tomados, né, por uma questão de segurança, mas a criança, o bebê, precisa ter o acesso. Ler no colo, essa aproximação, né, quando a gente toma a criança no colo com o livro, essa forma, né, essa que é corporal, né, e que tem muito carinho, tem muito afeto, tem aproximação envolvido, junto com a leitura. E na escola, na biblioteca da escola, na biblioteca da comunidade, como é que acontece essa leitura, né? É importante também, mas não é suficiente apenas tornar acessível a leitura, a literatura aos pequenos, aos estudantes de uma forma geral, né? Eu às vezes me faço referência às crianças muito pequenas, que normalmente da educação infantil, né? Porque é a área em que eu atuo e muitas vezes a área que a gente, mas ler para os pequenos, será que eles vão entender, né? Então, às vezes, ficam alguns questionamentos desses. Então, por isso, da minha fala, às vezes, ser voltada um pouco mais para os bem pequenos, né? E aí, a escola precisa também estar preparada para trabalhar com o acervo literário, né? E aí, isso implica ter a questão do encantamento, né? E a seriedade que esse tema merece. A leitura literária também, ela não deve acontecer somente na escola, né, mas principalmente nela, principalmente nesse espaço. A leitura partilhada, a leitura com seus pares, né, as crianças na interação com seus pares, na interação com o mediador adulto, né, e por muito tempo, a leitura, né, para criança pequena, como eu dizia antes, ela vinha de uma forma equivocada, né? Que a escolha do que ler às crianças pequenas, porque podiam ser, para eles poderia ser livros mais simplificados, né? Mais simples, e não, nós sabemos que desde muito cedo são leituras exigentes, né? A materialidade do livro, a questão da imagem, a questão do texto, então, de proporcionar um acervo literário bem interessante para as crianças. E em algumas escolas também existem os projetos de leitura, né? Mas pensar que esses projetos, eles considerem que realmente essa criança vai explorar esses livros, né? Que ela vai manusear, ela vai virar várias vezes, ela possivelmente vai morder também, né? Então, que a gente tenha essa clareza, né, quando constituímos e criamos alguns projetos. E o papel desse mediador de leitura, né, aquele que lê, pare com a criança, né, e aí a gente se coloca num momento de respeito com esse leitor mirim, né, é importante não levar a criança à nossa leitura, né, com o olhar do adulto que nós temos, né, dessa forma, se nós levarmos para essa criança essa leitura com o meu olhar, né, a criança terá apenas as impressões do mediador, né, e a recepção da criança, então, vai ser passiva, e, consequentemente, escassa ou ausência de interação e significação. Então, que a gente leia para as crianças e com elas, mas que elas tenham a liberdade de fazer as suas intervenções, que elas falem aquilo que elas estão lendo, né, ou pelas imagens, ou pela interação com os outros, ou pela própria palavra. E aí a escuta atenta por parte desse mediador vai dar subsídios, né, para perguntar, auxiliar as crianças, né, na leitura do livro, e aí enviar respostas prontas, né, ou a indução da compreensão conforme a minha leitura
não é adequada. E nesse período de pandemia, né, se a gente pensar no espaço escolar, né, nas instituições formais de aprendizagem, nesse período, como são essas atividades, como é essa leitura, né? Então, a ideia é que sempre que a escola, né, e nós docentes, possamos ser o espaço de apoio e de auxílio às famílias nas propostas que são enviadas, né, a cada escola da sua forma, como se organizou, mas que nós possamos nos colocar como esse auxílio, esse apoio e que acompanha, né? Então, dicas de leituras, sugestões, e o que é mais importante, assim, com as famílias, é que realmente, né, essa leitura, ela aconteça no momento em que a gente realmente possa se dedicar, possa estar dia inteiro, né, ou por inteiro, para a realização dessa leitura com a criança, né. E aí, em casa, né, a gente pode, como docentes, a gente pode auxiliar dessa forma, então, apoiando e acompanhando as famílias. E aí, por fim, mas não finalizando essa reflexão, né, a gente pensa que sim, essas crianças têm direito à leitura literária, né, e nós precisamos ler e contar muitas histórias para eles, né, quando a gente tem nós adultos, quando ouvimos uma história, né, quando alguém lê uma história para nós, é tão rico, é tão gratificante, e para as crianças muito também, né? Isso faz parte da sua construção. E porque também, como a ludicidade está muito presente no cotidiano infantil, cabe a nós, educadores, mediadores, famílias, trazer também a graça, o encantamento que a leitura literária nos proporciona. A expressividade, as falas, perguntas, manifestações dos mediadores, né, devem ser convidativas ao leitor. Por isso que, para mim, falar sobre isso é um tema que me dá muita alegria, né, por também participar em momentos em que se faz essa leitura com as crianças, em que elas têm o acesso a esses livros, né, esse objeto cultural, e que elas possam também interagir com seus pares, nesse momento nem tanto, né, mas as pessoas que estejam com ela, que possam fazer esse papel de leitor, né, nesse momento tão delicado. E a leitura certamente ajudará muito nessas questões. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que esse projeto, né, Diálogo sobre Educação, continue assim firme e forte, como sempre, trazendo para nós tantas questões importantes. Obrigada, Prof. Terciane. Muito obrigada, Fabiana, por compartilhar, né, na construção que tu tens feito em toda a tua caminhada, enquanto professora, pesquisadora, educadora, né, trabalhando com as infâncias e com questões de leitura. Tu nos sensibiliza, né, para pensarmos a importância da experiência da leitura para e com as crianças, a importância de manusearmos, né, em plenitude, com todos os sentidos que a criança envolve ao fazer, né, o contato com o livro, ao ler, ao contar, ao ouvir histórias, como tu nos disseste. E essas experiências sensíveis são preciosas para a constituição da humanidade, para essa transmissão, né, de toda uma carga cultural que ao longo da nossa existência humana nós temos construído e que as crianças são apresentadas. É um universo maravilhoso, criativo, importante, constitutivo, né, da humanidade. E fica aqui o nosso convite a partir da tua fala, agradecendo a todos pela atenção que dispensam, né, ao compartilharem conosco, né, a sua assistência. Fabiana, obrigada, foi excelente te ouvir, um momento realmente importante e tocando numa temática que é
para um país como o Brasil, algo que nós ainda precisamos instituir nas nossas práticas culturais, seja no espaço da escola, seja no espaço das famílias, o acesso ao direito a aprender por meio e com a leitura. Então, muito obrigada. Queremos ouvir professores, gestores, coordenadores pedagógicos que possam interagir conosco, enviando comentários, questionamentos, sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada pela atenção e até a próxima.